O show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. 11h33, mais uma vez com a participação do médico endocrinologista, também médico do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E hoje, para minha alegria, recebemos também aqui no estúdio a médica ginecologista, obstetra e membro da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva, ilustre botafoguense, feliz da vida com a conquista de ontem. E os dois vão atender o pedido da nossa ouvinte Luciana Muniz, que mora em Laranjeiras. Ela nos contou que após passar por alguns exames, descobriu que está com alguns miomas e que inclusive vai precisar passar por cirurgia. E ela pediu informações sobre este tema. Bom dia, bom domingo, bom dia, doutora Célia. Bom dia, Heleno. Realmente eu estou rindo à toa, né? Aí não é pra mim. Estou muito feliz, mas ainda tem o brasileiro. Mas é o que eu falei mais cedo, quer dizer, ganhou a Libertadores, inédito, e pode ganhar o Brasileirão já na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados. São 2 títulos no mesmo ano, Brasileirão e Libertadores, não é pra qualquer um. Não, de jeito nenhum. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Regina, bom dia, meu querido amigo Silvio, que me convida sempre aqui, que me deixa muito feliz. Hoje ele é apenas um coadjuvante. Pois é. Bom dia, meu querido. Bom dia, Heleno. Bom dia, Regina. Bom dia. Célia, eu já parabenizei pela brilhante conquista de ontem. Afinal de contas, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Eu, quando vi o jogador expulso com 1 minuto de jogo, eu falei, meu Deus do céu. Verdade. Era 1 minuto, e fazer 1 minuto de jogo, o Gregory foi infeliz naquela entrada. Foi merecidamente expulso, mas queria dar um abraço especial para o Jorge Luiz dos Santos Neto, há anos lá nos Servidores, botafoguense. Edson Ramos, o irmão, rindo à toa com o Botafogo dele. Edson, parabéns. E o conselheiro Luiz Amanha, grande ginecologista, amicíssimo da Célia, que também está rindo. E olha, vocês têm todos os motivos do mundo para rir. Todos os motivos do mundo para rir. E parabéns ao técnico do Botafogo, viu, Heleno? Ele fez algo que a maioria dos técnicos não faria. Ele não mexeu no time depois que o jogador foi expulso. Ele manteve a opção, apesar de ter perdido um volante. Poucos técnicos teriam a coragem que o Arthur Jorge teve. Verdade. Mas aqui é assunto de saúde, vamos deixar para o Gerson falar isso com muito mais propriedade do que eu. Célia, explica essa história do que é mioma, porque a pessoa fala, eu tenho fibroma, são vários nomes para o mesmo problema. Em primeiro lugar, quando é que a mulher pode suspeitar que está com esse problema? É a primeira pergunta, depois eu tenho outras aqui na algibeira. Bem, mioma. O mioma, também chamado de fibroma, mas mioma é uma tumoração benigna que ocorre por uma alteração de posicionamento do músculo que compõe o útero. O útero parece uma pera e ele é constituído de musculatura, basicamente. Esse músculo permite a elasticidade quando a mulher engravida, o crescimento uterino, enfim. Mas acontece que em determinado momento, algumas mulheres podem apresentar o que nós chamamos de enovelamento dessas fibras. Aí ficam umas verdadeiras bolas, que pode ser um mioma único ou vários miomas distribuídos naquele útero. E essa distribuição, ela pode ser para o lado de fora desse útero, para um recheio, o meio desse útero ou para dentro da cavidade uterina. E aí, dependendo de cada situação que se apresente, essa mulher pode ter manifestações clínicas. O que você perguntou, Silvio, o que ela sente, né? O que ela sente, a mulher pode ter mioma e não sentir nada, dependendo do tamanho do mioma, ele pode ser pequeno e não ter nenhuma manifestação. Mioma ocorre enquanto a mulher menstrua. Ela tem o quê? Estímulo estrogênico para alimentar o crescimento desse mioma. E aí nós vamos ter, dependendo dessa localização, a mulher pode ter nenhum sintoma, dependendo do tamanho, pode ter compressão pelo crescimento que algumas mulheres apresentam, comprimindo as estruturas que estão junto ao útero, que é a bexiga, ou então
interferindo até no ritmo intestinal, a eliminação das fezes pelo peso daquele mioma nas alças intestinais. E aí, quando não, ela pode ter sangramentos que podem culminar numa anemia crônica, anemia ferropriva. Ela, quando menstrua, ela menstrua grande quantidade, um número maior de dias, ou pode ter sangramento na hora da relação, ou pode ter sangramento no meio do mês. E em alguns casos, ela tem dor pela localização que esse mioma pode levar ao que nós chamamos de cólica menstrual mais intensa. Pergunta da nossa ouvinte: isso pode afetar a fertilidade? Sim, não é todo mioma. Nós temos alguns miomas que, devido ao tamanho e à localização, ele pode interferir. Mas isso nós podemos avaliar. Existem exames e existem cirurgias. Eu mesma já tive alguns casos em que eu tive que fazer o que nós chamamos de miomectomia. Pacientes que têm até 20 miomas ou mais, com diferentes tamanhos. Então nós, na idade que essa mulher apresenta ainda a fertilidade, nós fazemos uma cirurgia e tiramos, às vezes até em 2 etapas. Fazemos a primeira cirurgia, depois de 1 ano, 8 meses, fazemos a segunda, até eliminar os miomas que estão atrapalhando a viabilidade dessa fertilidade. Eu agora fiquei com uma pulga atrás da orelha. Cobra-se por cada mioma que se retirou. Quem dera. Quem dera. Doutora, é impressionante. Me responde uma coisa. A mulher grávida que tem mioma, isso afeta a gravidez? Esse mioma pode ser retirado mesmo ela estando grávida? Ótima pergunta, Regina. Existem, como eu comentei, existem miomas que não invalidam essa possibilidade de gravidez, muito pelo contrário. Se ela engravidar e esses miomas não atrapalham o crescimento na cavidade uterina, não interfere na implantação da placenta, a gravidez transcorre tranquilamente. Agora, tem mulheres que engravidam, apesar de miomas com localizações difíceis na cavidade e que inspiram um cuidado maior. Então, cada caso é um caso e a gente vai ter que avaliar. Mas, na maioria das vezes, a gravidez transcorre bem. Doutor Silvio. Eu queria saber uma coisa séria. É por essa razão que você falou que o mioma tem o crescimento dele totalmente dependente do estrogênio, que é o hormônio que a mulher produz quando ela ainda ovula. Que quando a mulher fica próxima de entrar na menopausa, a maioria dos ginecologistas prefere ter uma conduta que no mediquês a gente chama de expectante. Quer dizer, não vamos operar não, aguarda, porque normalmente quando entra na menopausa, ele pode inclusive regredir de tamanho. É verdade isso ou estou viajando? Não, perfeita a sua pergunta. Isso pode ocorrer sim. Justamente com aqueles miomas intermediários, aqueles menores, nós temos uma conduta conservadora, onde nós observamos no exame anual dessa mulher e existem casos que o mioma pode diminuir de tal forma que some na ultrassonografia. E isso não é erro do colega que fez o exame de imagem, não. Isso pode ocorrer quando a mulher para de ter o estímulo estrogênico. Mais uma pergunta séria, porque já me perguntaram isso. Eu dei a resposta que como clínico eu tinha que dar, mas eu quero ouvir da especialista. Existe eventualmente a possibilidade de um útero miomatoso, aquele cheio de bolinhas, né, virar um câncer? Silvio, miomatose uterina, consideramos, inclusive todos os trabalhos mostram como tumoração benigna. Raramente ocorre, isso é muito, muito raro, 0,1% a possibilidade de malignidade. Mas normalmente é quando ele é misto, ele tem outra composição. Isso ocorre mais no que nós chamamos de adenomioma, não é comum. O mioma, de modo geral, é uma tumoração benigna. Eu acho que tem 3 órgãos no organismo humano que quando eles adoecem, a gente de repente operar e tirar é melhor. Quais são? A vesícula biliar, se ela tiver cálculo, a complicação que pode dar é uma pancreatite biliar. Uma cirurgia simples, você livra a pessoa do problema. O apêndice,
Até porque se o apêndice inflamar, não tem solução senão. E o útero? O útero, ele tem uma única função fundamental na espécie humana, que é enquanto a mulher estiver no seu período reprodutivo, caso ela venha engravidar, permitir que o feto se desenvolva. Mas veja bem, Célio, eu tenho uma mulher, 33 anos de idade. Essa mulher, ela sofre de uma anemia que não há fato ferroso que o Dr. Silvio dê que resolva. Ele encaminha para você, você pede uma transvaginal cheio de mioma. Não é melhor operar nesse caso? Sim, existem casos que são cirúrgicos, mas não necessariamente chegar a uma esterectomia se essa mulher ainda não tem a sua prole. Então, cada caso é um caso, existem tratamentos para corrigir essa anemia. Existe a possibilidade de manter o útero e fazer o que nós chamamos miomectomia, que é a retirada dos miomas propriamente ditos, mas tem situações mais severas que temos que lidar realmente com a retirada do útero. Eu já nesses 41 anos de atividade como ginecologista, já tive situações que, infelizmente, eu tive que ter uma conduta mais radical e tirar o útero. Foi uma paciente de 25 anos, sem filhos, não era casada, mas o mioma equivalia a uma gestação de 7º mês. Perguntinha rápida, Regina, para encerrar. Uma vez retirado o mioma, ele volta? Essa questão da volta do mioma pode ocorrer não naquela localização onde ele foi retirado, mas existe uma história genética muitas vezes que faz com que haja novos miomas. Perfeito. Regina, tem uma máxima na medicina que eu aprendi no primeiro dia de aula, lá se vão quase 50 anos. La médecine, c'est comme l'amour, ni jamais ni toujours. Tudo é possível na medicina. Então, pode recidivar o mioma? Pode. E a Célia deu uma aula de medicina aqui agora. Na verdade, a decisão terapêutica, ela se baseia sempre numa relação entre risco e benefício. Não quer ter filho, tem sangramento, opera. Célia, queria te agradecer do fundo do coração e te parabenizar mais uma vez pelo Botafogo, pelo seu fogão, né? E suas palavras de despedida para a família Tupi nesse primeiro domingo de dezembro. Isso aí. É de agradecimento. Eu fico muito feliz de poder estar aqui no programa, falando para as mulheres, esclarecendo dúvidas, e eu desejo um excelente domingo para a família Tupi, para o Helena, Regina e meu amigo Silvio. Parabéns. Tudo de bom. Um beijo, minha querida amiga. Doutor Silvio, tema para domingo que vem. A gente vai falar sobre hérnia de disco e soluços. São 2 seguidores nossos no Facebook que nos pediram para conversar com a produção. Queria mandar um abraço para o Paulo Jorge, que é lá de São Pedro da Aldeia, que está sempre atrás da gente aqui nos incentivando. E se você me permite, por último, mas não menos importante, no próximo dia 5 de dezembro, o pessoal da FRJ comemorando 43 anos de formado, 43 anos de dedicação à medicina. Eliana, muito obrigado. Regina, um beijo. Um beijo. Família Tupi, até semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Abraço, meu querido. Boa semana. 11h46. Show do Heleno Rotai.